Mais de 33 milhões de pessoas do Brasil não têm o que comer. Se assim como eu, você tomou um café da manhã hoje, você pode considerar uma pessoa de sorte aqui no país, viu? Esse número é quase o dobro do estimado do ano de 2020. A gente vai conversar agora com a Bruna Macedo, que tem mais detalhes a respeito dessa pesquisa, que traz, né, Bruna, um número pavoroso. A gente está falando de 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer e que não têm com fartura essa opção no prato. Um bom dia para você. Bom dia, Jairo. Bom dia, Marcela. Pavoroso, absurdo, muito triste, como você bem falou aí no início. Se você tomou um café da manhã hoje, pode se sentir privilegiado aqui no nosso país. Os dados são alarmantes, né? Mais de 33 milhões de brasileiros não têm absolutamente nada para comer no nosso país. Um número que é 50% maior do que o último que foi contabilizado lá no início da pandemia. Isso significa que a pandemia agravou muito a situação da fome aqui no nosso país. Além disso, mais de 14 milhões de brasileiros vivem em situação de escassez alimentar, que nada mais é do que basicamente você tem o que comer agora, mas daqui a pouco você não sabe se você vai ter o que comer. As regiões do nosso país que mais são afetadas pela fome são a Norte e a Nordeste. Essas informações todas que eu trago para vocês foram divulgadas hoje em um estudo que foi feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Além de os pesquisadores conversarem com quem não tem nada para comer, eles também conversaram com aquelas pessoas que hoje basicamente só trabalham para se alimentar, e a gente sabe que o número é muito alto dessas pessoas que estão nessa situação. Olha um outro dado alarmante que eu trago aqui para vocês agora. Hoje, mais da metade da população brasileira, 58% dos brasileiros convivem com algum tipo de insegurança alimentar, seja ela grave, moderada ou leve. É muita gente. Um número 7% maior do que o observado no início da pandemia. Os dados dessa pesquisa foram coletados entre o início da pandemia e abril deste ano, e para isso mais de 12 mil famílias foram entrevistadas pelos pesquisadores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Marcela e Jairo. Obrigada, Bruna. É assustador mesmo esse número, né? 33 milhões de pessoas que não têm o que comer, quase 60% da população que tem algum tipo, né, de insegurança alimentar. Então é muito difícil a gente lidar com uma realidade assim tão pobre, né? Essa é a palavra. Vamos falar com a Thaís Herédia sobre esses dados, né? Sobre a insegurança alimentar, que trazem, sobretudo, um alerta sobre uma geração, né, Thaís, de crianças, adolescentes, que pode estar sendo condenada ao empobrecimento. O que o poder público precisa fazer para reduzir, né, os danos dessa soma? Pandemia, insegurança alimentar, inflação alta, com uma perspectiva muito ruim, né, Thaís, ainda? Marcela, esses dados precisam chacoalhar o país como um todo, né? Não é só o governo, mas a sociedade civil e todos nós, porque essa é a realidade a insegurança alimentar, a realidade de quase 60% das famílias brasileiras, como você disse. Eu conversei agora há pouco com o Naércio Menezes, que é professor do INSPER, muito estudioso da baixa renda e do desenvolvimento das famílias e da sociedade brasileira. Ele levou um susto, ele ficou surpreendido com o dado, achou que a velocidade de piora foi muito alta, foi muito forte o que aconteceu e levantou esta preocupação. As crianças, as famílias que hoje passam insegurança alimentar e que têm filhos entre 0 e 6 anos, podem condenar essas crianças a um futuro no empobrecimento, um futuro muito pobre, porque é nesta idade que se forma toda a capacidade cognitiva e desenvolvimento racional do ser humano. Então, ele disse o seguinte, olha, se essas crianças não estiverem nutridas, quando elas forem alfabetizadas, elas não vão conseguir o mesmo feito que muitos adolescentes e muitas crianças conseguiram nas últimas 2 décadas, de chegar até o ensino superior. A mobilidade social que nós vimos acontecer nos últimos anos, ou seja, os filhos irem mais longe do que os pais, fazerem faculdade, coisa que gerações nas suas famílias não tiveram oportunidade de
fazer, essa mobilidade social, ela pode até continuar acontecendo, porque tem uma parcela de adolescentes e de jovens que conseguiu chegar lá um pouco antes da pandemia. Mas os 2 anos dessas crianças fora da escola, ou seja, já houve uma perda de aprendizado, somado à situação atual de inflação mais alta, uma renda menor, pode acabar daqui a alguns anos condenar essa geração que vai sofrer com a sua formação nutricional e, portanto, de capacidade de aprendizado e impedir que eles consigam ter um desenvolvimento ao longo dos anos. Então, não é uma situação em que vamos ter os efeitos só agora. É um efeito que pode aparecer ao longo dos próximos 10, 20 anos e compromete certamente a capacidade de crescimento do país. Ouvindo você falar, eu estava relembrando aqui um pouco do trajeto da história. E se a gente comparar com 30 anos atrás, quando o número era até parecido, né, 32 milhões de acordo com o levantamento, parte desses problemas que você citou eram os mesmos da época. Inflação, no começo da década de 90, você tinha conflitos pelo mundo, Guerra do Golfo, depois uma série de conflitos também na Europa e gente passando fome no mundo e no Brasil. Portanto, se você não faz uma quebra desse problema, ele sempre vai se repetir ou vai piorar, né, Thaís? Naquela época a gente não tinha nem moeda, né? O Brasil experimentou um avanço muito grande nesses últimos anos, mas a desigualdade, ela continua acontecendo mesmo que todo mundo saísse um pouco da sua situação de pobreza, e a pobreza extrema realmente caiu no Brasil. Jairo, para as famílias pretas e pardas, né, essa situação de insegurança é muito maior. Então, o regresso não é só apenas da quantidade de gente que está em insegurança alimentar, mas da desigualdade que tinha sido um pouco amenizada nos últimos anos. A fome não é uma realidade só aqui no Brasil, infelizmente ela se alastra pelo mundo e a gente vai falar sobre isso também. Thaís, obrigado pela sua participação.